porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Enquanto não nasce o sol. Senhor amado, querido Pai Celestial, damos-te graças pela semana que tivemos, pelas bênçãos recebidas, pela proteção a nós dispensada. Agora pedimos que nos fales à mente, ao coração, chacoalhando as nossas vidas e colocando dentro de nós aquilo que a Tua Palavra e o Teu Espírito têm para nós nesta hora. Em nome de Cristo. Amém. No dia 30 de setembro de 1928, nasceu numa cidadezinha pequena na Romênia, uma cidade chamada Sighet, um garoto que recebeu o nome, sendo de família judia ortodoxa, o nome de Eliezer Wiesel. Mas logo todo mundo passou a chamar, de forma abreviada, Eli Wiesel. Quando Eli Wiesel completou 15 anos, isso em 1943, a tragédia desabou na vida dele. Os nazistas invadiram a Romênia e capturaram a família dele, prenderam o pai, a mãe e as 3 irmãs, todos levados para campos de concentração. Crime cometido? Nenhum, somente pelo fato de serem judeus. Presos foram despachados para Auschwitz, que está lá até hoje, as ruínas estão lá para lembrar todo mundo aquela tragédia, porque, meus amigos, não há palavras em língua alguma que consigam descrever o horror que foram os campos de concentração. Nós hoje nos referimos àqueles acontecimentos como o Holocausto, mas os judeus o chamam de Ha-Shoah, a catástrofe. E Eli Wiesel conheceu a catástrofe, e ele sobreviveu até o fim da vida. Ele sobreviveu e até o fim da vida ele trabalhava essas memórias, e ele, até o fim da vida, deu palestras pelo mundo, tanto que em 1986 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, pelo conjunto da sua obra de 57 livros e muitas palestras dedicadas a resgatar a memória do Holocausto ou da catástrofe. O seu livro mais conhecido é este aqui, olha, A Noite, foi publicado em 1955, eu só comprei em 2018, mas ele foi publicado inicialmente em francês em 1955. Nesse livro, ele conta as memórias e as experiências de adolescente aprisionado em Auschwitz e depois foi levado para um outro campo de concentração chamado Buchenwald. Conta ele que no dia 29 de janeiro, ele nunca esqueceria essa data por toda a sua vida, 29 de janeiro de 1945, o pai dele na prisão, no campo de concentração, não resistiu à disenteria, à fome, ao cansaço e morreu. E nesse livro então ele conta, ele diz exatamente isso: eu não chorei. Mas como? E me doía o fato de não conseguir chorar. É que eu não tinha mais lágrimas. Eu não tinha mais lágrimas. Faltou lágrima. E meus amigos, quando o estoque de lágrimas chega ao fim, a gente não tem mais dúvida, de que chorar é uma realidade,
e que é intensa essa realidade, como vamos ver daqui a pouco, mas a palavra de Deus nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Mas enquanto não nasce o sol, a gente vai lembrar que, em primeiro lugar, viver é chorar. Muita gente pensa, e pensa até com ingenuidade, que os salmos, belos poemas da Bíblia, foram escritos à sombra de um lago dourado, em cuja superfície deslizam cisnes mansamente, tendo um céu azul por cobertura, não é assim? Algumas pessoas, na sua ingenuidade, pensam isso, e isso é longe demais da realidade. Os salmos não são poemas produzidos nos devaneios de uma adolescência colorida. Pelo contrário, como disse alguém, os salmos se ocupam das dores mais profundas e fazem a Deus as perguntas mais difíceis acerca do sofrimento e da injustiça. O comentarista da Bíblia nos lembra que Davi era homem segundo o coração de Deus, mas não era homem segundo o coração dos homens. Ou seja, ele era muito odiado, e o próprio salmista admite isso num outro salmo, Salmo 119, 109. Ele diz: minha vida corre perigo constante, minha vida corre perigo constante, todavia não me esqueço da tua lei. Essa confissão de que a vida corre perigo constante, ela se ajusta muito bem à palavra de um grande escritor mineiro que foi Guimarães Rosa, nessa que talvez seja a sua frase mais conhecida: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Viver foi muito perigoso para Elie Wiesel. Viver foi muito perigoso para Davi, que durante toda a sua juventude não fez outra coisa senão fugir para se salvar, fugir para sobreviver, vítima permanente do ciúme, e eu tinha escrito aqui ciúme doentio, mas eu risquei doentio, porque entendo que ciúme é doença. Ciúme é doentio, então é pleonasmo, não precisa. Foi vítima permanente do ciúme do rei Saul, o primeiro rei de Israel. E Davi só não foi morto pelo supremo mandatário do país, segundo Samuel 5,10 explica por quê. Porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele. O Senhor Deus dos exércitos estava com ele. Imagine você, jovem, cheio de sonhos, projetando o seu futuro, querendo conquistas, e o rei, o supremo mandatário, a pessoa mais poderosa do país, perseguindo você com seus exércitos. E você tem que se esconder hoje aqui, amanhã em outro estado, depois da manhã vai para o Uruguai, e tem que ficar fugindo para sobreviver. Isso foi a vida de Davi. Por isso ele escreve que o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. O choro, meus amigos, é parte da nossa experiência vivencial, digamos assim. Porque quando nós chegamos ao mundo, quando nós desembarcamos nesta terra, a primeira coisa que fazemos é chorar. E se a gente não chorar, a gente leva uma palmada, que é para chorar, porque chorando está bem. Olha só o que a medicina diz para a gente, né? Chorou, pronto, está bem, que bom, né? O pulmão está respirando. E quando nós partimos desta vida, quer dizer, levamos a primeira palmada, choramos e começamos a viver
nossa vida, vivemos os anos todos, e quando lá na frente, 50, 70, 90, não importa, anos depois a gente parte deste mundo, as pessoas que ficam, eu espero, ficam chorando a nossa partida. Muito mais do que aos olhos, porque traz lágrimas, o sofrimento sempre incomodou, mais do que aos olhos, o intelecto humano. Sempre ficou essa pergunta: por que nós sofremos? Por que, pergunta o cidadão carioca, por que uma bala perdida vem de longe e acerta a cabeça de um crente às vezes? Ou de forma mais prosaica, poderíamos perguntar: por que a gente tem que ir ao dentista? Com o pedido de perdão aos dentistas, que nos ajudam a manter o sorriso bonito, mas por que tem que ser tão doloroso? Bom, inventaram anestesia, graças a Deus. Por que temos que trabalhar, pergunta outro, por que temos que trabalhar todos os dias, e o dia todo? Não podia ser só 2 horas por dia, 4, né? Ou só de manhã, ou só à tarde, ou só à noite, mas é o tempo todo. E por que somos incompreendidos? Você se pergunta muitas vezes. Por que somos injustiçados? Ninguém se lança à tarefa de nos dar uma explicação formal. Nem Jesus quis nos dar uma explicação. Olha, o sofrimento, escreve aí, o sofrimento é papapá. Não, mas Jesus diz que neste mundo nós temos agora e teremos sempre a companhia das tribulações. No mundo tereis tribulações. Por isso que a Bíblia diz até que Jesus chorou. Jesus chorou. Então, independentemente da nossa religião, ou independentemente da nossa consagração a Deus ou não, nós choramos, porque viver é chorar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, viver é chorar muito. Viver é chorar muito. A intensidade do choro, diz Davi, pode ser de uma noite inteira. Uma noite inteira. E na biografia de Davi, já que ele que escreveu essas palavras, o choro pode durar uma noite. Na sua biografia há um momento em que ele e seu exército chegam à cidade de Ziclag e descobrem que a cidade foi destruída pelos inimigos amalequitas. E a Bíblia diz em 1 Samuel 30, versículo 4, então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, olha esse detalhe, até ficarem sem forças para chorar. Até ficarem sem forças para chorar. Eu pergunto, você já chorou assim? Você já chorou com essa intensidade, ao ponto de ficar fraquinho de tanto chorar e de não ter mais lágrimas, secou a fonte das lágrimas? Foi por isso que alguém achou que o mundo deveria ser chamado de Vale de Lágrimas. O pastor Soren, João Soren, que pregou neste púlpito por mais de 50 anos, ele uma vez disse num sermão que lhe ocorriam as seguintes palavras do Luís de Camões autêntico, maior poeta da língua portuguesa. Olha o poema que o pastor Soren cita: amor da minha vida, luz derradeira que me resta neste vale de lágrimas. Neste vale de lágrimas. Sim, meus irmãos, e às vezes esse vale é tão longo, de travessia tão demorada, que a gente pensa que a travessia não vai acabar nunca, que essas lágrimas não vão cessar jamais. E é tanta lágrima
que o salmista também escreveu, Salmo 31, 9 e 10. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza, pois minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Notou que o versículo 9 diz assim, minha alma e meu corpo. Minha alma e meu corpo, ou seja, os problemas psicológicos que nos atacam, eles também afetam a outras áreas da nossa vida, não apenas a área biológica, não apenas organicamente. Os problemas psicológicos nos envelhecem e promovem farta distribuição de pés de galinha em nosso rosto. São aquilo que os estudiosos chamam hoje de doenças psicossomáticas. Você já ouviu essa expressão muitas vezes? Doenças psicossomáticas, ou seja, nós choramos tanto e tanto sofremos por fora, aqui por fora, que os resultados são vistos por dentro e vice-versa, sofremos por dentro e os resultados são vistos por fora. Nosso corpo se solidariza com a alma, como se dissesse a ela assim: não sofrerás sozinha, minha irmã, eu estou aqui para me simpatizar contigo, vamos repartir um pouco o fardo das nossas dores. Choramos, viver é chorar muito, mas em terceiro e último lugar, a Bíblia diz também que viver é chorar por algum tempo. Viver é chorar por algum tempo. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo, outra tradução dizia, mas a alegria vem de manhã, vem pela manhã. O prazo de validade do choro está aqui definido. É só até chegar o sol. E o sol vai chegar. Se há algo que nos consola na leitura da Bíblia, é o fato de que o sol vai nascer. E por isso nós choramos por um tempo limitado. Nós aprendemos isso, por exemplo, das histórias da Bíblia. A história de José, por exemplo, nos ensina que o prazo das lágrimas é definido. Você se lembra que José foi para o Egito, né? Foi levado para o Egito. Ele não foi para o Egito com um visto de residente, muito menos com um visto de turista. Ele foi vendido pelos irmãos quando ainda era adolescente e foi levado como mercadoria para o Egito e lá vendido como mercadoria. No Egito sofreu as mais revoltantes injustiças. Além de escravo, ele foi preso sob falsa acusação de adultério, você lembra disso? Mas o Senhor fez que ele desse a volta por cima e se tornasse o primeiro ministro daquela grande e poderosa terra. Aí ele já tinha 30 anos, mas dos 17 aos 30, ou seja, durante os anos mais vigorosos da sua vida, aquele tempo foi desperdiçado aparentemente como escravo e como prisioneiro. E eu penso como devem ter sido amargos todos aqueles anos. Imagine você toda a sua juventude sendo humilhado, injustiçado, preso, apanhando como um cachorro sem dono. Eu imagino que José chorou muito. Ele não se revoltou, diz a Bíblia, não guardou ressentimento, diz a Bíblia, mas eu acho que ele chorou muito, porque ele era humano. Então, mas passada a noite do seu choro, quando o sol chegou, o sol nasceu na vida de José,
e José se torna o primeiro ministro do Egito, aí com o sol da alegria vem também o sol da alegria do nascimento do primeiro filho. E quando nasce o primeiro filho, você sabe qual é o nome que ele dá para o menino? Manassés. Manassés. Você vai perguntar, mas e daí? Isso não me diz nada. Não diz nada porque a sua língua original é português, não é o hebraico. Porque no hebraico, eu vou ler o texto bíblico, você vai perceber. Gênesis 41, 51. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Manassés, porque Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer a noite longa do choro sem fim, aparentemente sem fim. Às vezes, meus amigos, o melhor que temos a fazer com o nosso sofrimento, às vezes a melhor coisa para fazer com o sofrimento é pegar e esquecer, sabia? É esquecer de uma vez por todas, é virar a página, ou como dizia um amigo meu, é arrancar essa página do livro da gente, destacar e jogar fora. Cada vez que José olhava para aquele menino, o seu primogênito, ou o chamava pelo nome, era como se José mesmo quisesse esquecer todas as amarguras que a vida havia servido em seu prato indigesto. Mas aí nasce o segundo filho. E o segundo filho, e aí acontece uma mudança de foco. Uma mudança de foco na interpretação de José do seu sofrimento. Gênesis 41, 52. Ao segundo filho, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu esqueci de dizer que Manassés em hebraico lembra esquecimento e Efraim lembra prosperar. Então José percebe que o sofrimento, a noite longa das lágrimas, não merece apenas o esquecimento, mas que com o sofrimento nós podemos também crescer, nós podemos prosperar. O sofrimento pode vir a ser, amigos, uma oportunidade de crescimento se nós o deixarmos nas mãos de Deus. Além desse detalhe importante, a Bíblia nos ensina ainda que nossos problemas são provisórios, que nossas tribulações são transitórias. Cada lágrima que vertemos é menor, 1000 vezes menor, que as consolações que nos esperam em nosso lar eterno. O Filho de Deus conhece, Filho de Deus, essa é a grande diferença entre ser crente e não ser. O não crente sofre e se desespera. O crente, como Jó, como José, o crente sofre, mas ele conhece um colo amigo em que ele pode aconchegar-se. Ele sabe o endereço de um ombro solidário, em que pode encostar a sua cabeça, ali ele encosta a sua cabecinha e chora. Sem esse ombro divino, muita gente teria perecido. Davi não teria escrito o que escreveu. Sem esse ombro divino, a senhora Elizabeth Elliot teria resvalado no desespero. Por que eu estou contando o nome dela? Porque ela era casada de pouco tempo, em 1956, 55 ela casou, e aí em 8 de janeiro de 56, o marido dela, que com ela era missionário nas selvas do Equador, junto à tribo selvagem chamada Auca, o marido Jim Elliot foi assassinado à traição junto com outros 4 missionários por esses índios ferozes. Num dos seus livros, ela continuou lá como missionária,
sepultou o marido e continuou. Num de seus livros ela escreveu: as lágrimas não duram para sempre. As lágrimas não duram para sempre. Haverá uma manhã sem elas. Haverá uma manhã sem elas. E sabe onde Dona Elizabeth, de onde ela tirou isso? Do Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Há um meme circulando nas redes sociais que mostra uma linda criança sorrindo e a frase embaixo: se a tristeza bater a sua porta, poderíamos trocar, se as lágrimas baterem a sua porta, abra um sorriso, abra um lindo sorriso e diga: desculpe, mas Deus chegou primeiro. Desculpe, mas Deus chegou primeiro. Eu espero que você coloque sua vida nas mãos do Senhor, que Ele esteja dirigindo a sua vida em todos os instantes, e assim você possa dizer com o salmista: o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Vamos orar. Ó Deus eterno, nosso Pai, obrigado pelo tempo que permites que choremos, porque esse tempo faz parte do Teu imenso plano para as nossas vidas, plano de nos fazer crescer e prosperar. Ajuda-nos, pois, a interpretar as nossas lágrimas como parte do Teu plano para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Oramos em nome de Jesus. Amém.